E ele tira pacientes da lista de transplante cardíaco, sem nenhum remédio cardíaco. Ele dá sulfato de magnésio, enzima Q10, ele dá L-carnitina, e ali onde ficou sulfato era para ser... Tenho, posso te falar a dose, vamos lá, a 10%. Sulfato de magnésio é 10%. É o quanto? 2, 3 ml? 5 de 10, tá? 5 ml. Agora, se você vai usar só com a finalidade cardíaca, você pode fazer sem problema a L-carnitina. Mas aí, nesse ínterim todo, então surge essa figura, que é o Dr. Steven Sinatra, que era um cardiologista normal, membro do American College of Cardiology, hemodinamicista, fazia cateterismo e tudo mais. E ele começa a estudar a influência da nutrição do coração. É uma coisa que nós, cardiologistas, não nos preocupamos muito, porque a cardiologia é muito hemodinâmica, é muito física, é quase que um engenheiro. Um cardiologista, ele olha o bomba cardíaca, o fluxo, como se fossem uns canos e tal, é como se fosse um sistema de hidráulica. Então, nós temos um pensamento muito matemático, muito de engenheiro nessa dinâmica toda. Mas o Dr. Steven Sinatra, com a criatividade dele, e com a inteligência dele, e com o bom senso dele, ele começou a perceber que existiam alguns nutrientes que faziam a diferença. E ele foi fazendo pouco a pouco. Ele começou com coenzima Q10, depois ele foi para a carnitina, depois ele foi para o magnésio, depois ele foi para a ribose, e finalmente ele fechou um estudo que ele chama de solução de Sinatra. Ele começou a ensinar na cardiologia e começou a recuperar pessoas. Então, ele tem histórias fabulosas de pacientes que estavam na fila de transplante cardíaco e que começava a solução de Sinatra e saíam da fila de transplante. Nós, aqui no Brasil, vivenciamos isso também. Então, isso fez uma diferença muito grande, porque a fila para transplante cardíaco é enorme e não existe coração suficiente para transplantar. E chega uma fase da pessoa que ela não tem jeito de fazer mais nada a não ser fazer um transplante. Pelo menos era assim antes do Steven Sinatra. E a mesma coisa acontecendo com a cardiopatia congênita, que a criança nasce com um problema cardíaco e entra em falência e morre. E tem alguns tipos de doença congênica que a própria cirurgia não consegue resolver, exigindo, às vezes, transplante cardiopulmonar, que não é feito nem no Brasil. E tem que ser uma pessoa, uma criança com mais ou menos o mesmo tamanho, né, e que compatibilidade imunológica, etc. Você vê que a coisa fica praticamente impossível e tem que ir lá na Europa ou ir lá nos Estados Unidos para fazer isso. Bom, ele começou a fazer isso, ele começou a ter sucesso, ele passou a publicar mais. Como eu disse, ele tem, se você olhar no Amazon.com, ele tem mais de 20 livros na cardiologia publicados, e ele tem mais de 300 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Então, é um privilégio a gente poder assistir. E ele tira pacientes da lista de transplante cardíaco, sem nenhum remédio cardíaco. Ele dá sulfato de magnésio, ele dá... Opa, eu pus aqui 2 vezes. Ele dá sulfato de magnésio, ele dá coenzima Q10, ele dá L-carnitina, e ali onde ficou sulfato era para ser D-ribose. Então ele dá sulfato de magnésio, D-ribose, coenzima Q10 e L-carnitina. Esse é o quarteto mágico para você tratar insuficiência cardíaca. Pacientes com 15% de fração de ejeção, selecionados por ele, na fila de transplante cardíaco nos Estados Unidos, são tirados da fila, 1 ano depois eles têm fração de ejeção de 55%, ou seja, totalmente normal. Totalmente regeneração completa, tá? E ele tem um livro completo sobre isso, chamado Cardiologia Metabólica. Tenho, posso te falar a dose, vamos lá. L-carnitina você faz 500 miligramas 2 vezes por dia. A coenzima Q10, se você usar o Biquinol, que é o mais interessante, você pode fazer 100 miligramas 1 vez por dia, se você usa o Biquinol. Se você usa o Biquinona, aí você tem que fazer em torno de 400 miligramas por dia. O sulfato de magnésio, você faz
Você pode fazer ele oral ou injetável. Aqui ele está injetável, sulfato de magnésio injetável. Quando você faz oral, eu recomendo que você faça o magnésio glicina, 400 miligramas, 200 miligramas 2 vezes por dia. Se você optar por fazer o sulfato de magnésio injetável no começo, que é uma opção, o pessoal sair da crise, aí vocês têm sulfato de magnésio, tem. Quantos miligramas? Você lembra? Você pode olhar para mim? Vou te cobrar aí. Entendeu? E o derribose, você tem tanto o venoso, a HealthTech tem derribose venoso, quanto você tem ele, você compra ele na forma de pó. E você dá 5 gramas 2 vezes por dia. Derribose é um açúcar, tá? Você pode, inclusive, adoçar o seu café com derribose, é muito chique, porque você está adoçando o café e você está trazendo... A derribose, sem derribose não se forma ATP. Ele é aquela pentose, que sem ela nada acontece. Então, quando você combina sulfato de magnésio, derribose, coenzima Q10 e L-carnitina, isso aqui restabelece, claro que restabelece qualquer nível energético, não só no coração, mas também no sistema nervoso central. Isso também tem uma melhora muito grande na parte de doenças neurodegenerativas e doenças autoimunes, como é o caso da esclerose múltipla. Viu para mim? A 10%. Sulfato de magnésio a 10%. É o quanto? 2, 3 ml? 5 de 10, tá. 5 ml. Deixa eu explicar. Se você vai fazer com a finalidade cardíaca, você pode dar L-carnitina. Se você der com finalidade sistema nervoso central, você tem que dar L-acetilcarnitina. Porque a carnitina não passa na barreira hematolicórica. Você tem que usar acetilcarnitina. Agora, se você vai usar só com a finalidade cardíaca, você pode fazer sem problema a L-carnitina. A L-carnitina eu sei que tem injetável. Você tem também a L-acetilcarnitina? Não tem, pois é. Mas a carnitina tem injetável. Tá? E a L-acetilcarnitina você só pode fazer oral. A recomendação é você fazer isso umas 2 semanas injetável, pode ser só muscular ou venoso, isso aí você escolhe, e depois passar para oral, ad infinito. Tá bom? Certo? Então esse trio aqui é fantástico. Não precisa tomar nenhum dos betas-interferons caros com efeitos colaterais. Você vai ter esse problema. O médico quer colocar o paciente naquelas injeções caras. Ah, mas o governo vai dar. Mesmo que o governo der, o efeito colateral é muito grande. Não vale a pena. E não, você vai ver na literatura, esse pessoal todo escrevendo aí, os próprios pacientes contando a história deles, 10 anos tomando beta-interferon, sem nenhum resultado e só piorando. A esclerose só vai piorando, só vai piorando, só vai piorando.